Fala, gurizada, vamos lá para mais um episódio aí da nossa série A Vida de um Mecânico Brasileiro. Começando o vídeo de hoje, manhã então, de quarta-feira, né, pós-feriado aí. Olha só, hoje a gente recebeu essa S10, gurizada. Essa S10 veio lá da cidade de Imbuia, né, uma cidade aqui sentido da Serra. Essa caminhonete é uma caminhonete para trabalho. A maioria dos nossos clientes que traz carro aqui para oficina é carro de trabalho, e esse aqui não é um caso diferente. Então essa caminhonete tá dando um problema, né? Um carro a diesel, tá? Motor 2.8. Tá andando, às vezes acende a luz de injeção e não acontece nada. Às vezes acende a luz de injeção, o motor desliga. Às vezes você desliga o motor funcionando normal, quando vai ligar o carro não pega mais. Aí às vezes dá um tranco, pega, e por aí vai. Tá meio confuso o defeito do carro em questão. Eu já entrei com o computador no modo genérico aqui e não tinha nenhuma falha detectada, tá? Não tem nenhuma falha no sistema de injeção eletrônica desse motor. Porém, eu dei uma garimpada aqui e achei uma falha registrada P1200. Depois eu vou pesquisar a respeito desse código para ver se tem algum norte, algum caminho. Esse carro já teve um defeito muito parecido. Lembrando que falha, gurizada, de motor, morrer, desligar, falhar, tudo é muito parecido. Tá? Então é por isso que a injeção eletrônica, a injeção a diesel, né? É complicado o mecânico às vezes que se dedica da forma com que a gente se dedica para resolver problema, porque muitas vezes é muito ingrato. Veja bem, essa caminhonete é a primeira vez que ela vem na nossa oficina. Só que esse carro já tem histórico de falha. Há um tempo atrás parece que esse carro estava com um defeito muito parecido com esse, e era um defeito de central. Até tem etiqueta aqui, ó, né? O pessoal fez um reparo na central e tal e resolveu o problema. Já rodou aí alguns anos e agora voltou a fazer um problema parecido. Parece que quando ela fez esse defeito inicialmente, ela só vinha aqui, ó, o motor estava funcionando, você mexia aqui, o motor começava a falhar. Aí foi arrumada a central, ficou normal. Então por isso que eu falo para vocês, tem muitas falhas de carro que às vezes defeitos diferentes se manifestam da mesma forma, vamos dizer, mas aí é outra peça e não a mesma, e que por aí vai. É bem complicado, mas vamos encerrar o assunto por aí, né? O carro está aqui para a gente analisar, ver se a gente consegue resolver o problema. Como falei, é um carro de trabalho, é um carro de uma outra região. Esse carro é de uma cidade que fica aproximadamente, acredito eu, uns 160 quilômetros daqui da onde a gente está. Então a gente não sei se o cliente vai ter tempo de fato para poder deixar o carro aqui para a gente poder investigar esse problema. Tá bom? Só compartilhando com vocês a falha que o carro tem, o que a gente já achou até aqui, e contar um pouco da história da manutenção do carro em função desse problema em específico. A gente recebeu também hoje esse Chevrolet, e esse carro está com 80 mil e tem uma falha também. Os proprietários desse carro têm esse carro há aproximadamente 6 a 8 meses, não me falha a memória, e o carro vem eventualmente apresentando um comportamento meio anormal, até o ponto que chega a espantar, assim, vamos dizer assim, né? Eu digo se espantar é que chamou a atenção do proprietário a falha, né? Ficou um pouco mais forte. Então de manhã o carro tem uma dificuldade para pegar, e às vezes andando, depois que aquece, o carro também meio que corta o acelerador. No caso aqui desse carro, eu fiz um diagnóstico completo, então eu entrei em todos os módulos possíveis, né? A gente entrou em ABS, airbag, carroceria, imobilizador, injeção eletrônica e painel. No modo de ABS a gente tem uma falha no relé da válvula, uma falha de tensão de bateria. No ABS a gente tem uma falha de sensor, né? No airbag, né? Uma falha de sensor de colisão. No modo de carroceria a gente tem uma falha no limpador de para-brisa, no imobilizador nenhuma falha. E no sistema de injeção a gente tem a P0121/00, né? Que refere-se aqui a alguma coisa relacionada ao corpo de borboleta em específico. Só um minuto que eu já abro aí, tá? Chegou o cliente ali, gurizada. Bom, daí então o que acontece, gurizada? É agora, o que é fazer, né? Vamos trocar a borboleta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem que ir com calma. É claro que vocês talvez não vão lembrar, mas tem vídeo no canal que a gente já mostrou aqui, por exemplo, de uma GM Spin, aonde acusava corpo de borboleta e ela registrava, tinha falha no corpo de borboleta e acusava falha de controle de tração e falha no eletroinjetor número 4, por exemplo, e a falha era no corpo de borboleta. Então nem sempre quando você passa o scanner no carro que dá uma falha, é aquela falha. A leitura do scanner, gurizada, 90, 80% das vezes é uma falha que o cérebro imagina que seja e dá o código lá. Isso fica de dica para vocês quando leva o carro na oficina. Às vezes deu uma falha, troca a peça e não resolve, é por causa disso. Não é que a falha está naquela peça, porque não tem como, gurizada, o computador do carro testar a peça, ter certeza. O mecânico às vezes já leva dias
para tirar a peça, olhar a peça, analisar a peça, para poder dar certeza que a peça está pifada. Agora vocês acham que o computador do carro, por mais moderno que seja, ele tem as suas limitações. Ele não tem um olho para poder enxergar a peça por fora, enfim. Então é aquilo que o módulo imagina que seja. Para vocês terem uma ideia, se botar uma gasolina ruim no carro, o módulo vai dizer que a descarga está com problema, porque ela tem um sensor lá na descarga que vai ficar lendo as coisas e vai dizer, a descarga está com problema, porque era para sair vapor de combustível, está saindo vapor de não sei o que aqui. Então o assunto é bem amplo. Então falha, por exemplo, essa caminhoneta não registrou nenhuma falha. Isso é ruim e é bom, porque é melhor não me registrar nenhuma falha do que registrar uma falha que me leve para um caminho errado. Vocês entenderam? Aqui registrou uma falha, mas isso não quer dizer que é um defeito fácil de resolver ou simples. Porque às vezes registrou uma falha que vai me... Apesar de eu saber disso, querendo ou não, eu vou testar o couro de borboleta. Mas às vezes eu já sei que não é ele, mas eu vou testar, vocês estão entendendo? Então às vezes a falha te leva para um caminho que às vezes te dá mais trabalho do que você fosse usar às vezes a tua experiência, que por aí vai. Lembrando que toda regra tem sua exceção, tá bom? Então esse carro já foi trocado válvula termostática, tá? Foi trocada a tampa do reservatório que estava com problema. A gente vê que parece que ainda continua vazando, ó. Tá? A gente vai analisar isso. O cliente percebeu que após trocar a válvula termostática, o carro quando anda em BR a temperatura cai, indicando que a válvula possivelmente está travada aberta. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários um link de um vídeo onde eu ensino a testar essa válvula e explico do porquê que às vezes você bota uma válvula nova e o carro fica pior do que estava. Tá? Porque muitas válvulas novas, gurizada, vêm com defeito. E é muito fácil de testar, no caso dessa aqui da GM, é muito fácil de testar. E eu ensino no vídeo, vou deixar o link aqui mostrando pra vocês. Gurizada, então agora vamos dar sequência aqui na montagem do Clio, né? Que vocês viram no episódio anterior. E agora, gurizada, a gente recebeu esse Ômega. Esse Ômega aqui é de um seguidor do canal, nos acompanha há um longo tempo. E hoje eu trouxe o carro dele para nós poder fazer uma oração forte aí para resolver o problema. Eu já falei os defeitos dos carros aqui pra vocês, estou falando porque no decorrer da semana para vocês ficar por dentro conforme eu for coisando aqui, né? Então esse carro aqui, cruzado, é um motor 2.2 4 cilindros e tá falhando, tá? Eu já senti um cheiro forte de combustível, o cliente já fez algumas coisas no carro, não para resolver, mas vamos falar as manutenção que já foi feito nesse carro, tá, gurizada? Então já foi trocado. Os cabos de vela, o cliente até fez um upgrade, colocou os cabos de vela de competição, colocou as velas novas, tá? Esse carro já foi feito cabeçote. Foi trocado os bicos, tá? O cliente trocou os 4 bicos injetor. Essa versão aqui, se não me falha a memória, utiliza aqueles bicos problemáticos mesmo. Então, tecnicamente, o cliente já resolveu esse problema. Colocou 4 injetor novo. Já foi trocado o potenciômetro ali, ó, de borboleta. E, resumindo, gurizada, o carro tá bem ruim de andar, tá? Por último, e o cliente já trocou também a bomba de combustível. Então, essas são as manutenções que o cliente tem histórico, já que ele fez no carro. Só tô passando para atualizar vocês, tá? Valeu, seu Nelson, abraço! GA. Então voltando, gurizada, só tava ali com... Essa caminhonete nós só trocamos lâmpada, tá, pessoal? Foi feita a troquinha de lâmpada, já tá resolvido e tá indo embora. E aí outro detalhe que agora esse carro começou a fazer. Ele falha, você tá andando, ele fica dando umas cabeçadas, o cliente comentou, uns cortes, né? E é um carro muito grande, gurizada, então tá muito ruim de andar aqui dentro da cidade, né? No trânsito, arranca e por aí vai. E um outro detalhe que o carro passou a fazer agora é que para pegar na primeira partida o carro tá demorando muito a pegar e só pega com 100% do pedal do acelerador acionado. Eu para manobrar o carro daqui para cá tive muita dificuldade e essas são as falhas do carro, tá? A princípio o nosso computador não tem conexão com esse carro. A gente até tem, gurizada, os conectores, mas eu vou tentar fazer um diagnóstico para vocês aqui, meia moda raiz, tá? Então eu vou tentar não usar o computador, tá? Nosso computador, ele não engata aqui, ó, o nosso conector é o padrão mais novo, né? Então ele não entra aqui no conector, depois eu até mostro para vocês a diferença. Isso não é um problema, tá bom? Não é um problema. A gente tem o outro equipamento, só que daí eu tenho que ligar ele no computador e por aí vai, enfim. Daí é mais prático esse aqui, né? Mas pra mim não é problema, como eu falei pra vocês. Então eu vou tentar, no decorrer dos vídeos, fazer um diagnóstico bem raizão mesmo, como se a gente não tivesse scanner. Com multímetro, vamos fazer uma coisa assim bacana, se o tempo permitir, tá, pessoal? Se o tempo permitir. Talvez hoje eu não consiga, eu quero fazer, mas talvez eu não vá conseguir fazer. Mas enfim, conforme o canal for crescendo e a gente for colhendo frutos aqui desse canal,
talvez no futuro a gente consiga fazer cada vez mais vídeos assim, onde eu possa parar de trabalhar, parar de produzir, né? Para me dedicar mais a gerar conteúdo de testes e que por aí vai, que vão gerar uma base muito sólida a todos vocês que nos acompanham. Mas para isso, o canal vai crescer, o canal está crescendo, e mais para frente talvez a gente consiga fazer isso sempre. Vou tentar fazer aqui, não garanto, tá? Mas nos acompanhe aí, que se não for dessa vez, vai ter outras oportunidades para a gente mostrar para vocês esses passo a passo de diagnóstico. Queria dar os parabéns aqui aos proprietários aqui do Clio, gurizada. Olha o estado que está esse carro por dentro. Olha a limpeza desse motor, né? Tudo bem limpinho, ó. Sem nenhuma borra, sem nenhuma carbonização, né? Perfeito, gurizada, olha só. Né? Show de bola. Então agora aqui eu já fiz a limpeza, né? Vou ter que só tirar um pouco do óleo, que isso aqui eu já tinha feito já na segunda-feira, né? Então a gente parou um dia aí por causa do feriado. Agora eu vou limpar isso aqui, vou esterilizar, vou dar a dica pra vocês, eu esterilizo com álcool, tá, gurizada? Depois de secar o óleo eu passo álcool, tá bom? Ou limpa contato, depende de como é que tá a situação, tá? O limpa contato é mais prático, mas se... depende de como é que tá a situação do dia da oficina aqui, né? Às vezes tem limpa contato, às vezes não tem, que por aí vai, mas quando não tem a gente sempre passa álcool. Demora um pouquinho mais, mas funciona tão bem quanto. Deixar tudo bem seco, esterilizado, sem gordura. Por que do álcool? Para tirar a gordura, tá? Para daí a gente aplicar a cola e já finalizar essa parte. Depois vamos fazer a montagem aqui das pinças de freio. Acabei de aplicar a cola aqui, gurizada, ó. Vocês viram que ficou um fio de silicone, vamos dizer assim. Aqui, gurizada, já tá no limite, tá? Teria que ser daqui para mais fino. Só que como o silicone é um silicone muito pastoso, ó, gostaram da ideia para fazer a aplicação, ó, parafuso cerrado, corta ele no meio, faz uma forquilha. Esse aqui é quem trabalhou na roça que esticava palanque de cerca, sabe como é que é o sistema. Ficou bacana, né? Enfim, como o silicone ele é muito pastoso, eu não consigo fazer um fiozinho. Não é que eu não consigo, fica mais difícil eu fazer um mais fino que isso. Só que o ideal, vocês vejam que já tem pouco de silicone. Mas o ideal era que fosse menos do que está aqui ainda. Ok? Eu vou aplicar lá no carro e eu quero mostrar para vocês como que vai ficar essa quantidade de silicone que eu coloquei, que é pouco, porém tinha que ser um pouquinho menos ainda, tá? Mas já é muito menos do que a maioria coloca. E eu vou mostrar para vocês o tanto que vai verter para fora, só para vocês terem uma noção quando vocês veem um carro que tem bastante silicone vertido para fora, para vocês terem uma ideia do quanto além disso aqui que eu coloquei que foi aplicado, entendeu? Só para a gente ter uma base de comparação. Acabei de instalar o cárter, vocês podem ver que verteu silicone para fora justamente ali onde é o parafuso, ó. Por que verteu ali? Porque vocês lembram quando eu apliquei o silicone, eu fiz um colar ao redor do parafuso, né? Então esse colar, obviamente, a cola ficou mais para fora, porque o parafuso é bem na beirada, ó. O furo do parafuso é muito na lateral. Então só nesses pontos mesmo que verteu o silicone, ó. Como eu falei, o ideal é se eu tivesse conseguido aplicar um pouquinho menos, né? Mas se vocês for assistir o episódio de ontem, onde eu mostrei esse carro, a aplicação original de fábrica que veio, tinha bem mais cola vertida de forma parelha, né? De fora a fora, isso já pro lado de fora. Quando a gente removeu o cárter pro lado de dentro, tinha pedaço de silicone, assim, de forma bem, assim, muito, né? Eu mostrei no vídeo ontem, até quem não assistiu, eu vou mostrar um trechinho pra vocês agora aqui. Conforme vocês viram ali, deu pra vocês entenderem. Lembrando que, pro lado de dentro aqui, gurizada, a gente tem uma área de superfície de ferro maior, seria basicamente igual aqui, ó, né? O cárter entra, porém eu tenho toda essa área ainda de metal até entrar para dentro assim. Então tecnicamente no lado de dentro aqui, ó, o cárter está pressionado, suponha-se que tenha vertido um pouco de silicone, verteu e ficou assim, ó, e não do jeito como está aqui, ó, beirada com beirada. Então a chance disso aqui vir a dar problema no futuro de cair cola para dentro é mínima, tá? Do jeito com que a gente fez. Obviamente ainda existe chance, claro, mas é como eu expliquei no episódio de ontem. Do jeito que estava aplicado aquele mundaréu de cola, a chance era muito maior, tá? Como a gente colocou aqui ainda, existe a chance ainda, porque como verteu esse silicone para cá, ó, pode ter vertido para dentro também. O detalhe é, cabe aqui ao proprietário continuar fazendo manutenção com a gente, talvez daqui a 60 mil quilômetros a gente analisa, vê a firmeza da cola e toma uma decisão, se a gente vai remover o cárter para trocar a cola ou se a cola pode permanecer ali. Beleza? Então o silicone verter ou não, gurizada, é um capricho, é um detalhe, é uma vírgula de cada mecânico. Agora, se verteu ou se não verteu, isso não vai dar problema agora. O problema vai dar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, quando a cola ficar velha. Então ela mesmo vai cair para fora como ela pode cair para dentro. Beleza? Então só que fique claro para vocês aí.
esclarecer bem os detalhes, que é para vocês prestar atenção. O detalhe de aplicar bastante cola ou pouca é o detalhe do confeiteiro, né? Cada um enfeita o bolo do jeito que quer, né? Mas é o detalhe, né? Que se passar uns anos, é o proprietário que tem que ter o hábito de levar num mecânico que tem um entendimento razoável sobre esse assunto aqui e oriente ele a um ano X, um ano Y. Ó, a cola do teu kart aqui tá se soltando, o ideal é tirar para trocar. Aqui na parte de regulagem de válvula desse motor, eu já falei algumas vezes aqui no canal que esse motor tem dois modelos de regulagem de válvula, tem dois ajustes de válvula. Você tem que olhar se o comando tem rasgo. No caso desse comando, vai ficar difícil mostrar na câmera e difícil de ver até visualmente aqui por causa da construção do cabeçote em si, que esconde um pouco o comando. Mas ele tem dois rasgos no comando que ficam entre aqui no começo ou aqui no final, depende do ano e do modelo. E esse rasgo serve para diferenciar a regulagem de válvula para esse motor. Isso você só vai ter certeza quando você tira a tampa. Então as duas regulagens estão aqui, ó, sem ranhura, é de 0,10 a 17 de admissão, escape de 20 a 27. Com ranhura, que é o caso desse motor, a folga é maior, é de 25 a 32 e de 35 a 42 milímetros, tá? A ranhura, para quem não entendeu, é isso aqui, ó, é um rasguinho que o comando tem. Tá bom? No caso desse motor, esse rasgo está presente aqui, ó. Bem abaixo aqui ele tem um cortezinho, tá? Tem esse corte, é a regulagem de válvula maior. Não tem o corte, é a regulagem de válvula menor. Ou seja, a válvula é mais justa. Tá bom? E esse motor então aqui adota a regulagem maior. Admissão folga de 25 a 32, de escape de 35 a 42. Então eu gosto de adotar sempre a folga mínima e regular com a folga mínima. Então aqui na admissão já está a lâmina de 25, então ela está aplicada embaixo entre a escora e a válvula, vamos dizer assim, né? E ó, tem folga, ó. Eu consigo mexer aqui, ó, tô até com a lâmina, ó. Ela vai chegar a cair ali, ó, tá? No escape, ó, mesma coisa, eu botei a lâmina de 35, ó. Ela tá bem folgada, ó, entra com muita facilidade. E também eu consigo movimentar, ó. Ó. Eu levantei a válvula, a lâmina chegou a cair. Então são lâminas de calibre, né? Para você ter como referência. Então cada lâmina dessa tem uma medida específica, tá? E aí você faz o ajuste conforme a necessidade. Existem vários modelos e que por aí vai, né? Então aqui nesse caso, desse motor eu comecei a regular aqui. Então eu estou regulando daqui para cá. Mas eu poderia ter começado aqui, enfim, cada um tem um jeito de trabalhar, né? Enfim, então agora eu vou frouxar esses parafusos, ajusto com a fenda até chegar na folga e depois aperto essa contraporca para manter a regulagem. E isso vai sendo feito em todos eles até a gente terminar e fazer a montagem. Ó pessoal, vocês me perdoem, às vezes o meu vídeo fica muito maçante, eu fico repetindo 10 vezes a mesma coisa, mas lembrando, gurizada, é a única oportunidade que eu tenho de gerar conteúdo para minha defesa no futuro, caso eu precise, tá? Então vocês tenham paciência comigo e de alguma forma eu me ajudo e ajudo vocês também, entendeu? Então tem a hora de eu ajudar vocês e tem a hora de eu fazer as coisas para ajudar eu também. Aqui é o seguinte, vou mostrar um detalhe para vocês que sempre que eu tiver oportunidade eu vou mostrar. Porque amanhã depois o cidadão, o meu cliente faz o serviço comigo aqui. Aí depois tá em casa almoçando, fala com o primo, com o sogro, com a sogra, com o cunhado, com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o tio, com o mecânico da família, né? Ah, ele trocou a correia, mas não precisava trocar o tensionador, porque não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não precisava disso, não precisava daquilo. Carro com 60 mil, tá aqui a correia. Eu vou chegar no tensionador ainda, tá? Mas vamos primeiro mostrar a correia. Olha só, com 60 mil, ó. Não, mas a correia tá nova. Esse vídeo que ele te mandou aí no WhatsApp aí, essa correia tá boa, não precisa trocar não, ó. É mesmo? Vocês dêem uma olhada ali na correia, como é que tá a situação, ó. Olha ali, ó. Ó, se rachando toda, ó. Agora até a imagem da câmera, Deus me ajudou, que focou bem direitinho, ó. Olha ali, ó. Vocês estão vendo? Olha ali, ó. Toda a correia, ó, saltando, se cortando, tá toda ressecada, ó. Olha ali o perigo, ó. Antes de arrebentar, ela começa desse jeitinho aí que vocês estão vendo, ó. Toda ela tá assim, ó. Ó, eu vou girando ela, vocês vão vendo, ó. Toda ela tá assim, ó. Toda ela tá assim, ó. Aí quando você pegou a correia, você viu que tem essas marcação de dente aqui, ó, muito visível, que ela tá meio aqui ondulada, ó. É que ela já quebrou as fibras internas e tá só esperando a hora para te dar uma surpresa.
Agora o tensionador, olha o tensionador, não tem graxa vazando pra fora. O rolete tá a coisa mais linda do mundo, ó. Coisa mais linda do mundo, não tem ronco no rolamento. Até tem um ronquinho, mas não é lá aquelas coisas, né? Ó, tudo perfeito, enfim. Agora eu quero mostrar um detalhe. Presta atenção, eu vou chacoalhar aqui, ó, o microfone da câmera, vocês sabem que é aqui do lado, aqui. Eu vou chacoalhar, ó. Eu não sei se vocês estão ouvindo, parece um pandeiro, né? Ó. Eu espero que vocês tenham ouvido, gurizada. Ó. Agora eu vou fazer o novo. Ó. Você sabe o que é esse barulho, gurizada? É as esferas do rolamento que estão seca dentro, batendo ferro com ferro. E a folga da mola aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha ali, ó. Então, pessoal, quando eu falo pra vocês que tem que trocar o tensionador, não é nem sim por causa do rolamento. O rolamento o fabricante faz para aguentar 300 mil, 600 mil, 1 milhão de quilômetros na cabecinha oca deles lá, que eles falam. Eles falam, mas eles não têm coragem de deixar rodar isso tudo, enfim. Ó, só que o que acontece? O mecanismo não aguenta. Ó, o tensionador não aguenta. Aí tem gente que vai na internet falar, olha ali, olha o detalhe, olha lá, olha a zebra, olha a folga que tá isso aqui. Vocês estão vendo? Olha a folga que tá isso aqui. Ó, o novo não tem essa folga. Olha aqui, ó. Ó, é justinho, ó. Ó, ele mexe todo, ó, não tem a folga. Então, quer dizer, aí tem gente que vai na internet falar que o mecânico troca o rolamento, como se eu conseguisse trocar só o rolamento dessa peça. Eu não consigo trocar o rolamento dessa peça. O rolamento até tá bom, mas o tensionador tá ruim, por isso que eu tenho que trocar. Então isso aqui é pros primos, pros cunhados, pros vizinhos, pros amigos, pro mecânico da família, que ele é tão bom que você não tem confiança em levar o carro para ele arrumar, mas você acredita nos palpites que ele te dá. Então essa dica aqui é para você, quando você vê o mecânico especialista da tua família falar que tu trouxe o carro na Cartec e eu te enganei porque eu troquei o tensionador, então fica aqui esse exemplo, acredito que você, todo mundo que não tem resistência à compreensão de fatos lógicos, vai entender os detalhes. Aqui no Corsa Classic, a Alexandra estava fazendo o diagnóstico desse carro. Infelizmente o cliente vai precisar do carro já para amanhã. Então a gente não vai dar continuidade no trabalho desse carro por enquanto. Vamos lá falar o que a gente já encontrou por aqui, compartilhar com vocês. Então foi removido as velas, para a gente poder dar uma analisada com cautela. Esse carro chegou com o nível de reservatório ali um pouquinho baixo, enfim. A gente já percebe que está vazando na tampa. O cliente até falou que essa tampa já tinha dado vazamento, ele substituiu por uma original. Porém essa tampa está vazando de novo, inclusive ela está bem ovalizada, a gente consegue ver, ó. Ela está deformada, né? Nesse lado aqui vocês podem ver que ela faz um balãozinho para cá, aqui ela faz outro balãozinho, que por aí vai. Essas tampas aí, gurizada, nem sempre quando você compra original, ela de fato é original, tá? Tem que se atentar bastante nesses detalhes. O reservatório tem um vazamento, ó. Aqui ele tem uma trinca aqui, né? E tá vazando, esse é um vazamento já há um tempo, porque lá no câmbio ó, a gente tem sinal de resíduo, ó, de vazamento da água aqui do radiador. O cliente fez limpeza, né, trocou o aditivo, né? A limpeza não foi feita porque o reservatório tá sujo, né? Mas enfim, foi colocado o aditivo nesse carro, a gente pode ver que tá lá vermelhinho lá dentro, enfim. Mas é naquele padrão, né, gurizada? Padrão que eu costumo falar, né? O padrão cacetaria, né? Olha, o reservatório aqui, ó, tem detalhe aqui em cima, vários problemas aqui, né? Resíduo da tampa antiga. Aí isso aqui nunca vai assentar na tampa nova. Enfim, são detalhezinhos, né? Isso tudo tem jeito e tal. E por aí vai. Mas para ficar perfeito tem que colocar uma tampa que vede, né? E também um reservatório novo, já visto que ele tá trincado ali na lateral. O corpo de borboleta desse carro tá bem sujo, a gente vai fazer uma limpeza. Vou mostrar pra vocês aqui o lado de dentro. Normalmente é onde sempre tá mais sujo, né? Enfim, a gente desmontou aqui a parte das correias, porque esse carro foi trocado válvula termostática, né? Ó. Pra trocar a válvula termostática, tem que remover toda a parte de correia dentada para poder chegar até nela. Aparentemente parece que correias aqui foram trocadas, né? Mas tá bem sujo aqui, gurizada, tá? Então são detalhezinhos, são vírgulazinhas que a gente vai somando para poder fazer um texto, vamos dizer assim, né? Sobre os cabos desse carro, o cliente tinha trocado, foi colocado cabo e vela novo. As velas são Bosch. O eletrodo da Alexandra mediu, tá 0,8, tá dentro da medida. Porém, para esse carro aqui, gurizada, eu não gosto de aplicar a vela Bosch. Veja bem, não tô falando que a vela Bosch é ruim,
Porém, para esses motores aqui eu não gosto. Assim como tem, eu gosto de botar nesse motor aqui NGK, assim como tem motores que eu não coloco NGK de jeito nenhum e coloco só vela Bosch, e que por aí vai. Isso vai da experiência e do detalhe de cada mecânico, cada profissional, né? E não é regra o que eu estou falando. O que dá certo para você aí, você faça, e o que dá certo para mim aqui eu continuo fazendo, e que por aí vai, né? Detalhe dos cabos. Esse aqui são os cabos que estavam ali no carro, tá? Eles são os cabos supostamente original, ó. Delphi, lembrando que Delphi é a fabricante dos cabos originais, né? Porém, um dos cabos aqui, ó, ele tinha sinal de fuga. Vou mostrar pra vocês aqui. Detalhe, bem aqui nas costas do cabo, ó. Ele tinha uma fuga de centelha, bem ali, ó, bem no meio, vocês estão vendo a fissurinha? Pois bem, é só esse o defeito do carro? Não, gurizada. Esse carro tem várias vírgulas ainda que a gente não... que precisa ser encontrada. Mas preste atenção no detalhe. Você já viu o detalhe da tampa lá. Seu Alan aí, que é cliente nosso aí, ó. O que você fala, seu Alan, sobre tampa original aí? Tem um cliente nosso que comprou umas 4 ou 5 tampas aí, gurizada. Ele já se incomodou bastante com esse detalhe de tampa aí, sabe bem do que eu tô falando. Então vocês viram que a tampa lá é supostamente original, né? O cabo de vela aqui também, ó, é um Delphi. Só que aqui eu tenho um Delphi de teste que eu coloquei, tá? Que esse aqui é um Delphi original mesmo, né? Delphi padrão vendido na Cartec, né? Sabe como é que é o Delphi vendido na Cartec? O Delphi, quando é vendido na Cartec, ele é assim, ó. Olha só. Olha só. Isso aqui é original, tá? Peça genuína, tá? É um cabo usado, né? Um cabo meu aqui que eu tenho para eventual teste quando necessário. E esse é o cabo do carro do cliente. O que você me diz? Olha as diferenças. Vocês estão entendendo? Então, assim, são detalhes, né? De forma resumida, gurizada, a gente trocou os cabos de vela desse carro e aparentemente o defeito do carro está resolvido. O futuro só a Deus pertence, o carro não vai poder ficar mais tempo na oficina ao ponto que a gente consiga de fato resolver todos os problemas. Quem está resolvendo aqui, quem achou os defeitos foi a Alexandra. E ela já se deparou com essa situação, né? Esses cabos aqui a gente vai liberar para o cliente, vamos dizer assim, de brinde. Já visto que a gente não consegue nem montar com os cabos novo, original, que estava aplicado, porque eles se desmontaram já na hora da gente remover, devido à baixa qualidade do material. Então, vocês entendem que às vezes a situação da mecânica numa hora dessa, você começa a desmontar para poder testar, e a qualidade do serviço anteriormente feito no carro vai fazendo o mecânico entrar numa situação complicada. Porque a sorte que eu tenho cabos desse aqui na oficina em boas condições que eu posso colocar. Mas se eu estou numa situação onde eu não tenho, por exemplo, então são detalhes bem complicados. Se todo mundo trabalhar certinho, né, acredito que aonde o cliente trocou válvula, correia, cabo e vela, já teria resolvido todos os problemas e o carro não teria que vir para uma segunda oficina, ou terceira, ou quarta, que por aí vai. Mas são detalhes que às vezes fazem a gente ficar complicado o serviço da gente aqui na oficina. Então ninguém está livre, né, gurizada, de comprar uma peça com problema, ninguém está livre, né? Mas são detalhes que a gente tem que observar bastante. Vamos preparar o carro para poder entregar para o cliente e vamos monitorar, ver se de fato somente com a troca de cabo o defeito foi sanado e que por aí vai. A gente fez Alex fez algumas observações de alguns detalhes que a gente julga ser necessário fazer para deixar ele perfeito. Isso a gente vai passar para o dono do carro quando ele chegar. E assim que ele puder trazer o carro e deixar com tempo, a gente finaliza e deixa aí no padrão Cartec com aquela garantia bacana de 1 ano para deixar tudo perfeito e em ordem. E aí, gurizada, isso aqui é pra mostrar pra vocês como que é as coisas, né? Eu manobrei o carro aqui pra rua, porque ele tava ali e tal, tirei esse Corsa, coloquei aqui pra gente poder lavar pra entregar, enfim. E olha só a situação, gurizada, só coloquei o carro pra rua, terminou de
de abrir um vazamento aqui no reservatório, onde já vazava, já visto pelo sinal e pelo vídeo que eu tinha gravado pra vocês antes, né? Olha aí, ó. A água vazando. É coisa, gurizada. A vida do mecânico brasileiro não é fácil. Bom, gurizada, tá aí, ó. Como acontecido foi já no horário aí fora do horário comercial, né? Não teve como a gente comprar um outro reservatório de imediato, né? Então a gente fez esse provisório aqui, ó, pra vida toda, né? E a gente vai liberar o carro pro proprietário. Ele vai levar o carro, vai fazer o que ele tem que fazer com o carro amanhã. E assim que possível ele retorna e a gente faz aquela revisão bacana para deixar no padrão Cartec, né? Vamos providenciar um reservatório novo, fazer a limpeza e que por aí vai. E é isso, gurizada. Aparentemente o defeito do carro a gente acredita que, se não resolveu totalmente, melhorou bastante com a troca dos cabos e limpeza de corpo de borboleta. Mas a gente vai liberar o carro ao proprietário, ele vai andar, vai testar, experimentar o carro. E aí, assim que possível, ele já retorna e eu conto pra vocês se resolveu ou não. Mas independente, a gente vai fazer mais manutenção nesse carro. E eu mantenho vocês informados aí das próximas etapas aí dos serviços que a gente vai fazer aqui.